Olá, caríssimos! Sejam bem-vindos à nossa nova aula de Física para o segundo ano do ensino médio, com o nosso conteúdo hoje abordando Física Térmica, mais especificamente calorimetria. Nossa aula de hoje vai iniciar acolhendo a pergunta norteadora que vai nos guiar hoje, sendo ela a seguinte: por que uma colher de metal esquenta mais rápido que uma colher de madeira? Eu quero que vocês reflitam sobre essa pergunta, na qual no final da nossa aula de hoje nós vamos retomar ela e responder ela do porquê essa diferença. Pensem e reflitam. Mas com isso eu vou dar um spoiler para vocês com esses dados aqui para vocês poderem tentar refletir utilizando os seguintes dados comuns para uma colher de aço inox e uma colher de madeira. Então, com esses dados, eu já dou um leve spoiler da resposta. Indo direto para o nosso conteúdo, vamos iniciar aí relembrando dos conteúdos da aula passada, envolvendo a Lei Zero da termodinâmica, o famoso equilíbrio térmico. A lei, relembrando o que ela diz, ela fala que se nós tivermos um corpo A, e esse corpo A está interligado a um corpo B, na qual o corpo A e o corpo B se encontram em equilíbrio térmico, se encontram à mesma temperatura, e se o corpo B está interligado a um corpo C também, onde o corpo B e o corpo C também estão em equilíbrio térmico, nós podemos afirmar categoricamente que o corpo A também está em equilíbrio térmico com C. Ou seja, é um sistema que está em equilíbrio, sem fluxo de calor, todos com a mesma temperatura. Agora vamos diretamente para o tópico de hoje envolvendo calorimetria. Nós vamos começar com a equação fundamental da calorimetria e vamos estudar especificamente na aula de hoje o regime de calor sensível. O calor sensível, como está escrito aqui, é um regime válido para a troca de calor em um mesmo estado físico. Esse calor sensível, ele acontece quando um corpo feito de matéria, ele troca calor em seu próprio estado, em seu mesmo estado físico, como por exemplo a água. A água em estado líquido, ela se encontra nesse estado de 0 a 100 graus Celsius. Nesse intervalo de temperatura, ela pode realizar trocas de calor com o meio, e essas trocas de calor são mediadas pelo calor sensível. Nós vamos então agora definir a equação do calor sensível, que vai ser dada por Q igual a mc delta T. Vamos dizer o que cada letra é em sua grandeza. Vamos então definir. O Q significa o calor trocado. O M é a massa do corpo. O C é o calor específico do material. E ΔT é a variação de temperatura. É isso que significa cada letra na equação. Essa é a equação que rege o calor sensível. Vamos então agora definir o que como são as unidades de cada uma dessas grandezas. Quando nós tratamos de calor sensível, estamos tratando de um regime muito específico. E nossas unidades não vão ser as mesmas do Sistema Internacional de Unidades. Vai ser unidades equivalentes quando tratamos desse regime. O calor, então, ele vai ser dado em unidade de cal, que vem de caloria. A massa vai ser em unidade de grama. O calor específico vai ser em unidade de cal por grama vezes graus Celsius. E a variação de temperatura vai ser dada simplesmente em graus Celsius. Vamos interpretar um pouquinho mais fisicamente o que significa a equação. A equação, ela diz que para uma determinada massa de algum corpo,
com determinado calor específico, porque isso é uma coisa interessante. Todos os corpos têm um calor específico intrínseco. É uma característica de todos eles e cada um tem um valor diferente. Então, para uma massa de algum corpo com um dado calor específico, se nós variarmos a temperatura em tantos, qual vai ser o calor que é necessário para elevar a temperatura? É isso que significa a equação fisicamente, a interpretação. Dado uma massa com um calor específico, se nós elevarmos a temperatura ou diminuímos a temperatura em tantos, nós ganhamos ou nós perdemos tanto de calor. É isso que significa. Agora vamos para a questão do equilíbrio térmico em trocas de calor. Relembrando e conectando junto com a lei zero da termodinâmica. Diz o seguinte, que a soma de todas as trocas de calor resultam em zero. Ou seja, o somatório de calores trocados é igual a zero, matematicamente. Nós podemos expandir esse somatório em um calor 1, um calor 2, um calor 3, até um calor enésimo. E a soma de todos eles vão resultar em zero. Porque, relembrando a lei zero da termodinâmica, enquanto eles não estão em equilíbrio, eles estão trocando energia, trocando calor entre si. Então, se um está trocando calor com o outro, ele está perdendo, enquanto o outro está ganhando. Que é o que significa aqui. Agora nós vamos para o exercício exemplo, a prática de fixação da nossa aula de hoje. Que ele diz a seguinte situação. Em um calorímetro ideal, misturam-se 200 gramas de água a 80 graus Celsius com 300 gramas de água a 20 graus Celsius. Seja o calor específico da água 1 cal por grau Celsius, determine a temperatura final do equilíbrio. Então, ele nos deu informações muito boas. Ele quer simplesmente saber qual vai ser a temperatura final do equilíbrio. Então, nós vamos utilizar essa equação com esse conceito que nós acabamos de ver. Da seguinte forma, nós vamos chamar a massa de água que está a 80 graus Celsius de massa M1 e a massa de água a 20 graus Celsius de M2. E nós vamos ter que o calor específico da água, com a variação de temperatura da massa de água 1 e a variação de temperatura da água 2. De onde vem essa equação aqui? Ela vem relacionando isso daqui, porque nós temos que o calor trocado da massa de água 1, ele tem que ser igual a menos o calor de água, o calor recebido pela água 2, que é essa equação daqui. Nós agora podemos atribuir valores. A massa M1 é de 200 gramas, o calor específico é de 1 cal por grau Celsius, e nós expandimos a variação de temperatura. Então, a temperatura final menos a temperatura inicial de 80 graus. Isso tem que ser igual a menos 300 gramas da água 2 vezes o calor específico, expandindo a variação de temperatura sofrida pela água 2, menos a temperatura inicial da água 2. Essas duas temperaturas aqui, elas são iguais, porque são a temperatura final do equilíbrio. E como nós definimos anteriormente, quando corpos atingem o equilíbrio térmico, eles se encontram à mesma temperatura. Então agora nós fazemos a distributiva, aqui vamos ficar com 200 vezes TF menos 16.000, que é igual a menos 300 TF mais 6.000. Isolamos agora o que tem o T e ficamos com 200 TF mais 300 TF é igual a 6.000 mais 16.000. Somamos agora, ficamos com 500 TF é igual a 22.000. Isolamos TF e ficamos com 22.000 dividido por 500. Realizando a divisão, nós encontramos que o valor da temperatura final entre as duas massas de água vai ser de 44
graus Celsius. E agora nós podemos voltar à pergunta do início para responder ela, porque nós acabamos de ver todos os conceitos relacionados a justamente isso. Por que que o metal esquenta mais rápido que a de madeira? Porque o calor específico é uma propriedade intrínseca de cada material, como eu bem pontuei. E quando nós olhamos aqui os valores de calor específico para cada um dos materiais, nós notamos que o calor específico do aço ele é menor que o calor específico da madeira. Ou seja, quando nós aplicamos aqui a uma massa desses corpos, a uma massa desses elementos, e sofremos eles uma variação de temperatura, eles precisam de diferentes quantidades de calor, de energia, para conseguirem elevar a sua temperatura. Então, o material que tem menor calor específico precisa de menos energia para poder elevar a sua temperatura. Enquanto o material que possui maior calor específico precisa de mais calor para elevar a sua temperatura. Por isso, o metal esquenta mais rápido que a de madeira. Inclusive, metais são excelentes condutores térmicos por causa dessa característica. Eles possuem baixo calor específico. Dessa forma, pessoal, nós encerramos a nossa aula de hoje. Nós vimos os conteúdos relacionados à calorimetria, relembramos a lei zero da termodinâmica e resolvemos um exercício exemplo de fixação. Dessa forma, eu encerro a nossa aula de hoje e sugiro que vocês realizem os exercícios que eu fixei no mural para vocês. Na próxima aula nós vamos entrar no assunto de calor latente e desejo um bom descanso para vocês. Até mais!